E, Bruno, deixando claro, né? O Corinthians teve uma chance de gol no jogo. A outra tinha saído a bola, que foi na cabeçada do Yuri Alberto também. Quando eu concluí. Não, falando sério, assim, uma chance de gol, isso que eu queria... você vê times na zona de rebaixamento, como tá o Bahia, hoje tá o Santos. Bahia, Vasco. Essa turma tá pertinho. Não, mas todo mundo chega, cria alguma coisa no ataque. Tem jogo, acontece alguma coisa. Os jogos do Corinthians realmente, assim, não acontece nada. O Mano chegou agora, realmente ele nem treinou o time direito, mas quando você vê os jogos do Corinthians, você vê um time que muitas vezes joga muito atrás, mas não é um time que dá pouca chance para o adversário consegue finalizar, mesmo quando o Corinthians joga atrás. E não tem contra-ataque, não tem saída. Para criar é uma dificuldade imensa. É um time que sempre dependeu muito assim do individual. Antes tinha o Roger Guedes, fazia uma boa temporada, foi embora. Aí você depende de um brilho ou outro do Renato Augusto, que tem jogado mal, inclusive, né? Que o Renato, a gente fala muito das contusões, mas quando ele joga, ele ajuda. Claro, ajuda, é um grande jogador, mas ele também está jogando mal, não só quando está machucado, não só quando está ausente. Agora ele está jogando e está jogando mal também. Porque o time não o ajuda. Tem vários aspectos. Coletivamente, o Corinthians é um dos times que pratica o pior. Um dos piores times não é o pior, mas é um dos piores times da Série A do brasileiro, se olhar jogo. Eu falava no pré-jogo que é impressionante como esse time chegou em 2 semifinais de Copas, jogando o que está jogando. Mas a Copa... Mas por causa do Cássio, né? O Cássio, porque na Copa do Brasil, todas as fases ele passou nos pênaltis, as 3 fases que ele passou nos pênaltis, e na Sul-Americana passou também do Estudiantes, não só nos pênaltis, mas tomando 4 bolas na trave, com a bola rolando. Então, assim, a Copa permite, às vezes, que você vá longe, mesmo jogando mal. Mas não tem nenhum momento do ano que você separou ali, naquele período, o Corinthians jogou bem, com frequência. Tem um ou outro jogo, assim, bem esporádico. Você vai lembrar do jogo do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, a volta. E aí você pode lembrar um ou outro, mas é muito difícil, é muito pouco. O Corinthians fez um ano péssimo e agora é brigar para não cair no Brasileiro. Não é uma coisa distante, não. 30 pontos, Vasco 17º com 26. Não, eu acho que não cai. Tem que ganhar, né? Pra ganhar você tem que atacar. Gol. Eu acho que não cai, tá? Eu acho que não cai o Corinthians. Agora, joga muito mal, velho Vamp. Joga muito mal esse Corinthians. De novo, 15-2 em escanteio. Um Fortaleza que massacrou, poderia ter sido mais. O Cássio fez ali pelo menos 2 grandes defesas. O Corinthians não ameaçou, só ameaçou numa chance do Yuri Alberto, que eu venho falando. Ele fez o gol aqui no jogo de ida, mas tá devendo muito pro que ele custou pra esse time do Corinthians. Então, não dá muito otimismo, porque a gente sabe que o Mano é um cara mais de defesa, né? Esse time não vem jogando bem. Ou seja, pode ser que esse Corinthians comece a levar menos gols e perder menos. Mas não dá o otimismo de jogar bem um Corinthians com o Mano Menezes da atualidade. Nós fizemos uma conta um mês atrás que o Corinthians ia chegar na 27ª rodada ou no Z4 ou pertinho colado. Ou seja, o Corinthians vai pegar Fla-Flu, 27ª rodada. O Vasco tem 26, está só 4 atrás. Acredito que o Corinthians não entre no Z4. Mas vai raspar a trave. Tem Flamengo e Fluminense, né? O Fluminense amanhã tem um jogo importante. Não sabe se vai estar na final ou se vai ter que brigar pelas primeiras colocações. Os 3 pontos do Botafogo, do líder, imagina só, se não é aqueles 3 pontos que o Corinthians joga, o Botafogo joga com 10 homens quase o primeiro tempo todo e o segundo tempo. Se você tira esses 3 pontos do Botafogo, olha a situação do Corinthians hoje na competição, com Bahia, Santos, Goiás, tudo ali, Vasco, que dá uma regida boa. Essa vitória do Botafogo, né, de 1-0, gol do Gil, colocou o Corinthians para respirar esses 4 pontos aí. Isso aí. Mas agora vem Flamengo e Fluminense, a depender que o Inter faça amanhã, esse Fluminense vai querer brigar pelas primeiras colocações, assim, ficar entre os 4. O Flamengo já está passando uma draga desgraçada aí para ver se consegue a vaga para a Libertadores. É 2 times que ele vai enfrentar para ver se tem vaga na Libertadores para o ano que vem. Na próxima rodada, né? E o Corinthians, cara? Não dá otimismo nenhum pro torcedor corintiano. A gente falou isso hoje no programa. O Corinthians, eu não digo zebra, porque zebra não seria. Mas ninguém, quase ninguém, tirando o torcedor corintiano, apostava no Corinthians hoje, quanto Fortaleza. É um Corinthians que você não tem esperança nenhuma. E agora vem o Mano. Dá pra esperar alguma coisa do Corinthians com o Mano Menezes? Eu vou me apegar muito ao fator casa, né? Itaquera. O Mano já tá aí no seu segundo jogo. Chegou, você vê que no segundo jogo com menos de 5 dias no Corinthians.
tem nem uma semana no Corinthians, é o segundo jogo. 2 derrotas. Não é nada impossível perder do Flamengo e do Fluminense. 4. E ir nessa caminhada assim, até não cair, de repente, muito maus resultados com o Mano. E quem administra o Corinthians, a multa do Mano vai dar, se mandar o Mano embora, dá quase 10 milhões. Eu fico pensando nisso aí. Cara. Não. É uma multa pra 2 anos de contrato. Quem que faz isso, cara? Pelo amor de Deus. A gente fala da bagunça. Aí arrebenta com o clube, cara. Vamp, foram 4 treinadores. Assim, não é caiu, tem que mandar o treinador embora. É ir mal, porque lá embaixo também, o pessoal também não tá voando, né? Tá tudo ali. E você, vamos supor, o Corinthians perdendo, só que lá embaixo também o pessoal tá perdendo. Ninguém ultrapassa. E vem ali, 5 derrotas seguidas, 6, e você continua com o treinador, quer mudar o treinador, como é que você vai mandar esse cara embora com essa multa? Vamp, já foram 5 treinadores em 1 ano. Aí eles querem fazer um contrato de 2 anos com o Mano. Quem acredita que o Mano vai ficar 2 anos no Corinthians pode ficar, não torço contra, que ele faça um belo trabalho. Mas pelo que a gente tá vendo... De administrar financeiramente. Mas eu sei, mas também é organização. A gente tá falando de um Corinthians que teve em 1 ano Silvinho, Lázaro, Vitor Pereira, Cuca e Luxemburgo. 5 em 1 ano. 5. Como é que a gente pode acreditar que o cara, que o Mano, vai ficar 2 anos? Então, e aí fazer um contrato de 2 anos? Aí, Pernal, olhando a tabela, o Bruno tá com a tabela aqui, você tem a tabela agora no final de semana. Tem um jogo muito importante no final de semana, que é Goiás e Bahia. Sim. Goiás e Bahia. 1 ano. No sábado, você tem Corinthians e Flamengo. Flamengo que tá aí, né? Não ganhou nada no ano, vai querer brigar pra ficar entre os 4 primeiros, porque se não fica, prejuízo financeiro. Claro. Tá trazendo o Tite, vai investir pesado. Bem, aí você pega um jogo desse e o Corinthians, se tropeçar, que pra mim não é nada normal perder pro Flamengo, pela qualidade do time do Flamengo, né? E uma vitória do Bahia ou do Goiás, olha pra onde o Corinthians vai. Vai pra 2 pontos de diferença. E a próxima rodada, Fluminense no Maracanã. Sabe o que o Corinthians me parece? Você que gosta muito de filme, então sabe aquele seriado Labreia? Os caras caem num buraco e vão aparecer no passado. É o Corinthians. Ninguém sabe que série é essa, Labreia. Labreia. Ele quer falar de Labreia. Labreia. Eu não sei. Ninguém sabe. Só ele assiste esse seriado. Ô, Bruno Prado. É o Labreia. Pelo amor de Deus. O Corinthians é o Labreia da bola. Ele caiu no buraco, acordou no passado. Humano, cheio de jogador. Pensei que você ia pensar direção velha. É tudo velho no Corinthians. Pensei que você ia falar Lost, alguma coisa assim. Caverna do Dragão. Essa aí é... Caverna do Dragão. A série nova. Caverna do Dragão, pô, mas isso aí você foi longe, hein? Não, você foi longe dessa aí, Fábio. Essa série é nova. Eu vou ver. De volta pro passado. De volta pro futuro. É que os caras caem no buraco, é que tem um buraco. É o buraco. A série se dá no buraco. Caiu no buraco, acorda no passado. É o Corinthians. Caiu no buraco, acorda no passado. Mas tem esperança, Pepiano? Dá pro torcedor corintiano ter esperança? Porque é um ano pior que o outro. É um ano pior que o outro nesse Corinthians. Ué, mas... vai ficando cada vez mais no passado, mas não tem. O São Paulo... vai ter eleição, agora tem eleição. Agora então agora vai resolver. O São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, eu tava vendo, né? O São Paulo já tá projetando para 2024 tudo, quem fica, quem não fica, tudo. O Corinthians tem eleição agora em novembro. E aí, meu irmão, você tem que fazer uma lista boa ali pra mandar uma galerinha embora, hein? Agradecer ao Raul, né? Meia hora de programa, a pauta chegou. Vamos agradecer aí o Raulzinho. Né, velho Vamp? Hein? Não reclama que... Te amo, Raulzinho! O próximo é você, viu? Quem, o Raul? Tá perto. Teve isso? Falou hoje lá, você não viu lá? Você tava lá? Agora, essa situação, Bruno Prado, que a gente fala de uma falta de esperança do corintiano. Vai ter eleição. Agora, animador, né? provavelmente, dizem que deve ganhar a oposição. Velho Vamp sabe melhor que eu. Tem favorito essa eleição? Não, porque assim, eu não sei. Por exemplo, Desculpa, interrompi. Desculpa. Não, aqui é o chefe pedindo 2 ingressos para Flamengo e Corinthians, né?
Tem isso. É o Zé Pereira, nosso... Pô. Tem isso. Zé Pereira, vamos, consegue 2 ingressos aqui? Consigo, Zé. Tá, vou conseguir. Isso aí a gente dá uma hora ainda pra pegar... Pra mim, tu não conseguiu porra nenhuma. Vale a pena te deixar claro. Lógico. Quando eu pedi pra você, você não arrumou nada. Pro Zé, tu arruma. Pede pro seu patrocinador, onde você quer, né? Lá você tem que pagar, pra onde você quer, camarote, bebida e comida, eu consigo botar o cara pra ver o jogo. Ele quer tudo. Gasta um pouquinho que você... Seu patrocinador tava lá, eu conheço bem, gente boa, e você tá bem na fita. Tem? É favorita essa eleição? Olha bem, a última eleição, se não me engano, a diferença de votos foi 150 votos. E quando eu falo 150 votos, se você parte de 150 votos, você tem 76 votos a mais, você ganharia a eleição. Se eu perder uma eleição por perna por 150 votos, não é 150 votos, eu teria que ter 76 desses 150. Sim. Então, é uma coisa viável. O time não ganhou nada esse ano, a gente não sabe como vai, né? Diz que vai embargar a candidatura do candidato de oposição. A gente não sabe. Eu sei que eu estou preocupado com a parte de campo e depois financeira. Mas é isso que eu falo. E o Mano Menezes dando... Mas é isso que eu falo. Vão embargar o candidato da oposição. Não, dizem. Sim, mas aí vai continuar, então, a politicagem reinando no Corinthians. Porque, me desculpa, a oposição, depois de todos esses anos do Duílio, com esse fracasso, na minha opinião, ela é favorita. Ela é favorita, porque são campanhas muito ruins do Corinthians sob essa gestão. Agora, será que vai ter politicagem de novo? Vão embargar a oposição, não vão embargar. Mas, pô, alguém tem que trazer algo diferente para esse Corinthians. Você sabe que na eleições de clube de futebol, tem essa parte jurídica, embarga, não vai, não sei o quê. Eu estou muito preocupado com a parte de campo. A parte de campo... Mas você não acha que isso é reflexo da parte de fora de campo? Eu estou falando assim, ó. Eu, como ex-atleta, visando a parte de campo, não cria, não ataca. Isso não era só com o Luxemburgo, foi com o Fernando Lázaro, foi sempre jogando por uma bola parada, tipo, quando vai no Gil, não sei o quê, principalmente nos últimos jogos. E a parte financeira do clube. Se você hoje demite o Mano Menezes, se vem, Bruno, pega uma sequência de 7, 8 jogos no Corinthians sem ganhar, e não é difícil, não. Pelos jogos que tem pela frente. Então, estou muito apegando assim, que o Corinthians joga dentro de casa e faça uma fumaça pela torcida, Itaquera e tudo, mas pela bola jogada, o Mano vai ter que... Eu não acredito que no dia pra noite, faltando 2 meses para terminar o campeonato, esse time começa a atacar pra caramba, tudo. Pelo grupo que tem as coisas. Você vai fazer um Romero da noite pro dia, começar a ir pra dentro... Agora, rapidinho que eu vou passar pro Bruno, a gente tem que ir pra um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Ô, Bruno, o Vamp trouxe isso que a preocupação dele é o campo, mas é óbvio que o campo tem muito reflexo do que acontece fora. Sim. Vamos lembrar do time que a gente tá falando, que tem um bando de jogador caro e que poucos jogam alguma coisa. 20 Isso é coisa da diretoria. Então. O André Luiz me falou que era 20 milhões mais ou menos. Então. Teve gente que falou que 20, é mais de 20. É mais que 20 milhões essa folha do Corinthians. E não joga bem. Na última eleição, só por curiosidade, o Duílio ganhou com 1.079 votos, Augusto Melo teve 934 e Mário Gobi, eram 782. Mário Gobi ele já foi presidente pelo grupo atual, que está no poder há um bom tempo, mas ele disputou por um outro gruro. Foi o presidente campeão do mundo. Se somasse o Melo com o Gobi, eles teriam mais votos que o Duílio. Então, a diferença aí, Bruno, 1.079 a 934, né? Dá... Mas isso mesmo. 145. 145 votos, então ainda botei pra mais, né? Que eu botei 170. Você chegou perto. Não, 150 eu falei, Pepe. Eu falei 76 votos. Então é uma eleição que pode ter disputa. E o Corinthians, realmente, na política, a parte financeira está muito ruim por gestões ruins do Corinthians. E na parte de campo, realmente, assim, de contratação, de trazer muito jogador porque já fez sucesso no clube, mas não está jogando bem. Algumas contratações que não se justificam. Teve um monte de jogador que chegou aí e nem jogou. Assim, o Corinthians, ele tem um time que tem alguns meninos muito novos e alguns jogadores já mais velhos que não conseguem jogar bem. Tem desequilíbrio nas posições. O Vampeta fala muito disso, é verdade. Tem muito volante, por exemplo, mas tem pouco atacante. Assim, no elenco, né? Não no time titular, eu estou dizendo, no elenco. Então é um elenco desequilibrado. Na lateral esquerda, o Fábio Santos está com 38 anos. Mas o Matheus Bidu não é um jogador que até agora mostrou, não, vem o Bidu para aos poucos ele entrar no lugar do Fábio Santos. Contratado é lateral esquerdo correndo. Eu não vejo o Bidu, por exemplo, no próximo ano. O Fábio está mais velho, tem o Bidu, ele joga no próximo ano. Eu não vejo, até agora não deu para ver. E na direita também não tem uma reposição tão clara. Porque o português, o Rafael Ramos, não vai ficar. Não dá, não é jogador puro. E o outro seria o Bruno Mendes, que é outro que pode nem não ficar. Vai renovar, não vai renovar. Que é zagueiro, joga de lateral. Diz que tem até proposta para ir pro Flamengo, viu? Tá pedindo alto. Quem? O Bruno Mendes.
Ah, sim. O Flamengo está interessado. Então é bem duro, é bem preocupante. É muito preocupante. A situação do Corinthians é bem preocupante, é o que eu falo. Vão tentar embargar o candidato da oposição. Gente, tem que ter eleição, cara. Precisa ter eleição no Corinthians com tudo o que está acontecendo. Tá uma zona o Corinthians, jogadores caros, treinadores caros, treinador agora com 2 anos de contrato. Isso foi uma afronta, pô. Foi uma afronta contratar um treinador por 2 anos de contrato, tendo 5 em 1 ano. 5 em 1 ano. Eu acho que poderia contratar, mas não dessa multa. Mas por 2 anos, Vamp. Não. 2 anos, contrata por 1 ano, pô. Você pode dar um tiro com um contrato de 2 anos sem multa rescisória. Tá ruim, pode mandar embora, não vai pagar. Entendeu? A gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan em 1 segundo. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio no YouTube. Velho Vamp falando sobre essa situação do Corinthians, oposição, se tem alguma forma, se tem algum jeito. Agora, é um Corinthians que hoje, pelo que acontece dentro de campo, não passa otimismo nenhum. Você seria a favor da contratação do Mano por 2 anos, mas sem multa rescisória alta? Poderia dar 10 anos de contrato pra ele. Sem multa rescisória. 10 anos aqui, meu filho. Se terminar aqui, 10 anos. Não deu certo te mandar embora. Quer botar um salário em cima? Te mandar embora, eu vou te pagar o salário. Agora, você dá 2 anos de contrato, se eu te mandar embora, você tem que pagar os 2 anos, um ano de contrato, é muita coisa. Sabe o que acontece? A gente tá falando que o cara ganha tudo com seus méritos, tudo. Eu tô falando da saúde financeira do clube. Sim. Quando você toma uma atitude dessa, não vai melhorar nunca. Não vai melhorar nunca. E não é um clube pobre, não. É um clube que tem uma torcida muito grande, tem um estádio praticamente quitado. Porque quando eu falo quitado, o pessoal dá risada. Quando você fala quitado, você tá de sacanagem com a nossa cara. Não, quitado. Porque... Como tá quitado o estádio? O Atlético Paranaense... Falta pra caramba pra pagar ainda. Você não pagou nenhum, irmão. Deve 800 mil lá, 800 milhões. 800 milhões. O Inter de Porto Alegre que tá aí para o final, pergunta quanto que deve lá. O Corinthians pelo menos teve a coragem de tentar pagar. Pagou uns trocados aí, não, vai falar a verdade, é verdade. O Corinthians está pagando. Tem uma dívida grande. Ele atrasa, mas de vez em quando. Agora, sabe o que atrasa e outro que nem sabe paga. O que irrita nesse Corinthians demais? Porque, meu Deus do céu. Não, o modo de jogar irrita muito, porque o torcedor, eu vi o desespero, eu fui no primeiro jogo lá na Neoquímica Arena. O torcedor desacreditado, porque ele olha pro banco, não tem como mudar. Ele fala, cara, esse time tá jogando muito mal e não tem otimismo. Só que o que me irrita, e eu sei que te irrita também, Vamp, é esse número aqui, que engana muita gente. Posse de bola. Aí tem Corinthians, 68%. Fortaleza. Não, esse é no primeiro jogo. Bom. Esse foi no primeiro jogo? Não sei. O Raul não sei se foi isso mesmo, não. O Raul não tá pensando... Não sei se foi isso, não. No papel da semana passada. Vamos ver, que eu também... no papel da semana passada, Tico? Eu acho que sim. Não, é que eu acho que sim. O Raul mandou um confronto. Não, é de hoje mesmo, o Raul tá certo. É de hoje? 68% contra 32%. O Corinthians tava tendo mais posse de bola, só que é o seguinte... mas essa toda aqui... O Gil toca a bola pro Veríssimo. Isso que me irrita. Que dá no Gil, que dá no Veríssimo. Que aí não tem jogada nenhuma. É isso ali. Mesmo, tava no primeiro tempo, o Fortaleza tava comendo posse de bola. Tá certo o Raul mesmo, não tá errado não. Pode olhar aí primeiro. O Raul tá quase sempre certo. Quase sempre. Vamos ver, checa aí. Ele tomou até um susto, é verdade. Eu não sei, 68% de posse de bola? Vamos ver aqui. Eu achei um número aqui de... Não, tá errado. Eu sabia que tava errado. 58 a 42. 58 a 42. Ela errou por 10%. 58 a 42. Tá na margem de erro. Tá na margem de erro do Raul. Tá na margem de erro. 8 a 32. Né? Teve quase 60% de posse e não fez nada. E não fez nada. Nada. Aí o Corinthians, que o Luxemburgo já falou algumas vezes em coletiva, tivemos posse de bola. Só que aí é posse de bola que não ameaça em nada. Um monte fala isso. O Rogério Ceni teve uma época, sabe que o Rodrigo falava isso também quando estava no São Paulo. Nas coletivas, eu digo, ninguém fala pro Rogério. Na primeira passagem, né? Na primeira passagem, não foi não? Foi. Ninguém fala com o Rogério, os ingleses, franceses, que ele trabalhou aí, sei lá, que ele trouxe aí. Ninguém, o próprio staff do clube, um monte de coisa errada, cara. Mas tô olhando aqui também, tem uma coisa, Fortaleza finalizou 19, o Corinthians 10, tá aquelas postes de bola, Marquinhos, bom. Finalização de 10, que 10? Calma aí, 19 a 10, aqui tá de 14 a 12. Aqui... eu tô olhando aqui no SofaScore. Analisando, né? E cada um tem o seu critério do que é uma... Daqui a pouco o Raul traz um outro papel. Aqui, vem cá, o seu tá quanto? 14 a? Não, mas é lá, é 19 a 10. 19 a 10, mas que 10 finalizações? É isso que eu falo. Quais foram as finalizações do Corinthians? Lembrar de 10 finalizações do Corinthians. Eu só lembro o lance do segundo tempo, no finalzinho, em 94, que o Roberto repica lá, ele pega e bate em cima do goleiro. Mais nada. Conta aquele chute torto pra fora e tal. Mas assim, vejam,
Há quantos anos a gente não vê o Corinthians jogar bem? Bota 3 anos aí. Então, o Corinthians teve alguns lampejos na temporada passada com o Vitor Pereira, lampejos. Mas você pegar os 3 anos do Andrés e os 3 anos do Duílio, foram 6 anos ruins para o Corinthians. O Corinthians com o Andrés presidente, o Corinthians foi 13º, 12º, 8º. Agora, com o Duílio, enfim, melhorou um pouco o Campeonato Brasileiro e tal. Quarto, e agora está muito mal. Mas agora está muito mal de novo. Então, são em 6 campeonatos, o Corinthians vai muito mal. Em 6, vai muito mal em 4. Fora que nas competições sul-americanas não vai para lugar nenhum. Copa do Brasil fez 2 finais, ok, é verdade. Mas também, às vezes, caiu lá atrás, não ganha jogo fora. Não ganha jogo fora nem a pau. Eu sempre cito aqui as... Hoje antes do jogo, a gente falou 26% de aproveitamento. O Corinthians fora de casa. O Corinthians fora de casa virou time pequeno. É duro falar isso. Mas vem cá, contra quem que o Corinthians fora de casa faz jogo duro lá pra ganhar? É muito raro. Aí vão lembrar, final contra o Flamengo. Então, é a exceção que confirma a regra. São os lampejos. Tirando isso, os lampejos. Tomou 2 do Remo, pô.